Bom dia, graça e paz, igreja. Que alegria estar com os irmãos aqui da Igreja Batista Mata da Praia. Agradecer ao pastor Gustavo, que fez todo o contato e me acolheu e organizou tudo para que a gente estivesse aqui. O pastor Marcelo também. Ontem eu acho que alguns dos irmãos tiveram a oportunidade de estar aqui, celebrando a Deus, a abertura da campanha estadual, e foi uma bênção. E a gente tem muita alegria, então, em poder estar aqui no estado do Espírito Santo, participando desse período de promoção missionária. Pode passar o slide, por favor? Então, essa é a minha família. Eu sou casada com o pastor William há 14 anos. Nós temos 3 filhos, o Salomão, que tem 10 anos, a Helena, que tem 9 anos, e o Bento, que tem 6 anos. Então, é um privilégio estar aqui com eles. Nós viemos a família toda aqui para o estado. A gente vai ficar aqui até o mês de abril, fazendo parte desse período de campanha aqui. O meu marido vai mobilizar todo o estado e ir mais para o interior, e eu vou ficar aqui atendendo a região da Grande Vitória, de Vila Velha. Mas hoje, graças a Deus, eles puderam estar todos aqui comigo nessa manhã. Então, estão sentadinhos aqui, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los. E nós somos membros da Igreja Batista Central de Campinas. A gente atua na junta como família desde 2012. A gente teve uma experiência missionária na Índia, e eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso com os irmãos. E também a gente está indo para um novo campo, para um novo desafio, e eu vou ter a oportunidade, então, de também partilhar sobre isso com os irmãos. Mas eu queria que você já buscasse a direção de Deus no sentido daquilo que o Senhor quer falar ao seu coração nessa manhã. Mais do que contar experiências missionárias, histórias do que Deus está fazendo no mundo, eu vou compartilhar desafios que o Senhor quer que você, como igreja, seja a resposta. Então, você não veio nessa manhã porque você não tinha mais nada para fazer, porque você achou que seria um outro tema de culto, e você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus marcou esse encontro com você, e Ele quer que você faça parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. E Ele vai ministrar coisas ao nosso coração nessa manhã. Pode passar? Como eu disse, a gente teve a oportunidade, então, de servir a Deus na Índia. Eu sou assistente social, o meu marido, como eu disse, é pastor. Nós fomos desafiados pela Junta de Missões Mundiais a atuar num projeto que a Junta tem lá, que chama Meninas da Índia. Um projeto de casa-lar, de acolhimento institucional de meninas vítimas de violência. Então, a realidade da Índia é uma realidade de muita violência contra criança e adolescente. A Unicef considerou a Índia como o pior país do mundo para uma criança viver. Tamanha as violências que acontecem ali. E vendo essa necessidade, a Junta de Missões Mundiais entendeu que a gente deve, como igreja, ser resposta às necessidades dessas crianças, e fundou essas casas-lares ali. E você faz parte dessa história, porque essa casa-lar existe por conta das ofertas das igrejas batistas brasileiras. Elas são 100% financiadas pela Igreja Batista Brasileira. E quando eu cheguei lá, eu perguntei para as meninas o que elas tinham de mais importante. E foi interessante que a resposta que elas me deram me surpreendeu. Eu perguntei para elas assim: o que você tem de mais valor na vida? E lá na casa-lar, elas recebem alimentação, moradia, vestuário, educação, saúde, lazer e tudo aquilo que elas precisam para viver. E elas foram unânimes em dizer: aquilo que a gente tem de mais importante é segurança. A gente pode todas as noites deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sabendo que nenhum mal vai vir sobre nós. Então, são meninas que, a partir de 5 anos, são retiradas pela polícia indiana de um contexto de muita violência e são entregues para nós, ali na casa-lar, para receberem, então, cuidado, amor e a palavra do Senhor, que é capaz de transformar o coração de todo ser humano. Pode passar? E é interessante que, quando a gente chegou lá, a gente perguntava para essas meninas sobre sonhos. E qual é o seu sonho? O que você vai ser quando crescer? E eu imagino que, se você perguntar para a criança que você tem contato, alguns vão dizer bombeiro, astronauta, e tem muitos sonhos, né? Meus filhos, de vez em quando, mudam a profissão, né? Eles aí já passaram por vários sonhos e desejos, mas são sempre muito grandes, né? Aquela coisa que a gente fala: meu Deus, uau, então se esforça, estuda. E eu lembro que, quando eu perguntei para essas meninas qual era o sonho delas, elas diziam: eu não tenho sonho. Eu não posso sonhar.
minha vida está destinada. O sofrimento que a minha mãe passa vai ser o sofrimento que eu vou passar. E depois de um tempo de caminhada, de discipulado, e essas meninas tendo um contato com Jesus e conhecendo a Jesus, a gente viu Deus dando sonho para cada uma delas. E há 2 anos atrás, eu recebi essa foto pela internet, de uma das nossas meninas. E ela mandou para mim, eu tenho um presente para mandar para você, e ela mandou essa foto. Essa é a foto da formação dela universitária. Ela se formou em pedagogia com ênfase no método Montessori. E hoje ela dá aula na escola de educação infantil que os meus filhos estudaram quando nós estivemos lá. Você pode agradecer ao Senhor comigo por isso? Porque isso é um presente. Essa menina foi uma das que eu perguntei, o que você sonha? Com que você vai trabalhar? Você tem desejos? E ela disse, não tenho. Eu vou ser o que a minha mãe é. Eu vou sofrer como a minha mãe sofre. E hoje ela não está mais na nossa casa lá. Ela está na casa dela. Ela conseguiu retirar a mãe dela de um contexto de violência. E ela já tem um emprego que a sustenta. E quando ela me mandou esse certificado, ela mandou com um recado para você. Ela disse, Carol Didi. Didi é uma forma carinhosa que elas nos chamam. Carol Didi. Diga para as igrejas batistas brasileiras, muito obrigado, porque foi graças a elas que eu me formei na minha universidade. Então você faz parte da história dessa menina, da transformação de vida que o poder do Espírito fez na vida daquela menina. E são muitas histórias como essa, e a gente percebe quando a gente vai para o campo missionário, que a gente tem tanto a aprender e Deus quer fazer tanta coisa na nossa vida, porque às vezes a gente olha para o missionário aí do banco, e eu lembro quando eu era criança, e eu ouvi os testemunhos missionários, eu falava assim, uau, eles devem ser um tipo de super-heróis, né? Eles devem ser muito mais santos do que qualquer um que eu já conheci. E quando Deus me chamou para o ministério missionário, eu era ainda uma mensageira do rei, foi nessa organização missionária que eu entendi um chamado missionário. Por isso fiquei muito feliz quando o pastor disse do trabalho que a igreja faz com mensageiras e embaixadores, e eu incentivo vocês a investirem na vida dos filhos de vocês nisso, porque essas organizações são extremamente usadas por Deus para transformar uma geração. E lá, quando eu tinha 12 anos, lendo biografias missionárias, e através dessa organização das Mensageiras do Rei, eu vi que o convite de Deus é um convite para pessoas comuns. Que a gente não precisa ter nada de mágico ou especial, mas a gente precisa ter um coração que obedece. E aí lá, com 12 anos, eu fiz a oração de que se Deus quisesse usar a minha vida para a glória dEle, como uma missionária, eu estava disposta. E anos depois, Ele atendeu essa minha oração e me levou ao campo missionário. Então, a gente vai para o campo e às vezes a gente olha o missionário com aquela expectativa de que ele vai arrebentar e que ele vai trabalhar muito, e a gente trabalha muito mesmo. Mas a gente vai para o campo para Deus ensinar coisas para a gente também, para Deus ministrar os nossos corações, para Deus transformar coisas na nossa vida, e a partir dessa transformação, Ele transformar a vida de outras pessoas. E eu lembro que um dia, o povo indiano é um povo muito festeiro, viu, gente? Eles são bem parecidos com o brasileiro nisso, adoram qualquer motivo para fazer uma festa, para juntar um pessoal. E lá no projeto a gente fazia festas de aniversário para as meninas. Então você imagina que são 28 meninas. Então, era muita festa de aniversário que a gente fazia. E em uma dessas festas, uma das meninas me procurou e falou que amava as festas porque ela lembrava da história da vida dela. Antes de contar essa história, essa menina, o contexto da Índia é um contexto de muita violência contra a mulher. Isso é uma coisa que é difundida. Todo mundo sabe que é assim. Se você pesquisar no Google, você vai ver os altos índices de violência contra a mulher que tem ali no país. E até décadas atrás, para vocês terem uma noção, quando uma mulher ficava viúva, ela era queimada viva com o marido. Porque o valor da mulher está no homem. Se o marido morre, ela não tem mais sentido de vida, perdeu o valor. E como a prática da cultura é uma prática de cremar o corpo, então essas mulheres eram amarradas vivas no corpo do seu marido e ateavam fogo nela e nele, porque a vida da mulher acabou quando ela perde o marido. E aí é para você ver a relevância do trabalho missionário. Foi William Carey,
um dos pioneiros missionários ali na Índia, que fez um trabalho de extrema relevância entre o governo e conseguiu impedir que essa prática continuasse. Então, hoje, as mulheres viúvas na Índia não são queimadas pelo que Deus fez através da vida de um missionário. E isso mudou a história da vida de muitas famílias, porém o preconceito com relação a essa mulher viúva ainda é muito grande, e elas têm uma dificuldade muito grande de conseguir emprego. E aí, por que eu estou contando isso? Porque tem tudo a ver com a história dessa jovem. Ela estava com a gente, ela e a sua irmã mais nova. E eu lembro que ela falou, eu amo essas festas, porque eu lembro do meu pai. Meu pai morreu, ele teve um problema cardíaco e morreu. E como a minha mãe só teve filha mulher, a minha avó expulsou a gente de casa, porque ela não deu filhos homens ao meu pai. Quando a minha avó expulsou a gente de casa, minha mãe tentou emprego e não conseguiu nada. A gente ficou em situação de rua. A minha mãe teve que ir para uma área de prostituição, e lá nós sofremos muitas violências. E aí, nessa hora, vocês imaginem a minha cara ouvindo uma menina de 14 anos contando essa história. Não tem como você sorrir, você se alegrar, você demonstra a tristeza que eu estou vendo no rosto de muitos irmãos aqui. E o que me surpreendeu foi que essa menina, quando viu a tristeza no meu rosto, no meu olhar, ela disse assim, não fica triste, Didi, porque se eu precisei viver tudo isso para chegar aqui na Casa Lar e conhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador, valeu a pena. Toda a dor da minha história, porque eu descobri que só há vida em Cristo Jesus. E nele eu posso colocar minha esperança. Hoje essa menina já não está mais na Casa Lar, ela também já tem a sua profissão, trabalha viajando bastante, porque ela trabalha para uma rede de hotelaria, e ela viaja em vários lugares do mundo, e sempre está mandando fotos e atualizando sobre as notícias, e sempre mostrando vídeo, postando para a gente que está indo à igreja, que continua uma caminhada com Cristo. Mas esse é o significado que Jesus tem na vida dessas meninas, aquele que refaz história. Porque no poder do Espírito a gente pode ver a transformação do Senhor acontecendo na vida dessas meninas. Pode passar? E aí a gente voltou da Índia acreditando que a gente ficaria pouco tempo aqui no Brasil para organizar os nossos vistos e retornar para o país. Mas Deus é o que tem a última palavra e Ele mudou todos os planos. A gente achou que ia vir da Índia, que a gente ia ficar 3 meses no Brasil, e em 3 meses a gente voltaria para lá. E esses 3 meses viraram 6 meses, e esses 6 meses por conta de burocracia de documentação, e nesses 6 meses Deus mandou de presente para a gente o nosso caçula, o Bento. E como eu tive uma gravidez um pouco complicada do Salomão, nosso filho mais velho, a gente achou prudente não voltar à Índia para eu ter o bebê lá. E a gente decidiu, então, permanecer no Brasil. E aí, conversando com a junta, a gente decidiu que quando o Bento fizesse 2 anos, a gente voltaria, então, para a Índia. O Bento fez 2 anos, a gente já estava com a mala pronta, pastor, assim, ó, vamos voltar logo. E em fevereiro ele fez 2 anos, a gente começou a conversar e dizer, estamos prontos para voltar. Bento fez 2 anos, e em março, o que aconteceu? Pandemia de Covid. Todas as fronteiras fechadas, e aí a gente precisou permanecer no Brasil. Então, ficamos mais esse tempo aqui, servindo as igrejas batistas, servindo ao Senhor com os nossos dons e talentos, porque a gente é missionário, onde Deus nos coloca, né? Não é num país específico, mas é onde Ele quer que a gente esteja, e a gente entendeu que Ele queria que a gente estivesse aqui no Brasil, e aqui Ele tratou do nosso coração, Ele usou as nossas vidas. E quando acabou a pandemia, a gente retomou, então, a conversa com a junta sobre para onde nós iríamos, se iríamos voltar para a Índia. E a junta, então, nos deu esse novo desafio de oração, que é Guiné-Bissau, na África. E eu lembro que, quando a gente teve essa reunião para decidir, para eles falarem esse novo país, eu fui buscar as crianças na escola, e eles super empolgados. E aí, a gente vai voltar para o campo? Quando que a gente volta? Eu falei, vamos voltar. É Índia? Eu falei, não. Agora fomos desafiados a pensar em Guiné-Bissau. E o meu filho disse assim, mamãe, Deus precisa ser conhecido em todas as nações. Se Ele quer usar a nossa vida em Guiné-Bissau, amém, vamos embora para Guiné-Bissau. Então, nós estamos nesse momento da vida. Vamos embora para Guiné-Bissau, muito gratos e felizes, sabendo que Deus já está lá preparando todas as coisas e Ele também está com a gente. Pode passar? E lá em Guiné-Bissau, a gente vai
é um país bem pequenininho, de 2 milhões de habitantes, ele fica embaixo do Senegal, ele é um país que também foi colonizado por Portugal, então a língua oficial do país é português, apesar de só 15% da população falar português, a gente vai precisar aprender crioulo, que é um dialeto ali do país. A religião principal ali em Guiné-Bissau é o islamismo. Então, nós vamos atuar com povos islâmicos, com povos não alcançados ali. E o animismo, então, eles têm muito sincretismo religioso, eles acreditam em feitiçarias, eles procuram curandeiros, eles acreditam que toda a natureza tem espíritos, então, eles fazem rituais para esses espíritos. Então, é um povo sedento, que precisa conhecer o Evangelho, que precisa ser liberto pelo poder do Espírito Santo. Então, nós vamos servir ali, nesse país, é um dos 5 países mais pobres do mundo, então são muitos desafios ali de desenvolvimento comunitário. É um país que tem uma prática de muita violência contra meninas, então nós vamos continuar atuando nesse sentido também. Pode passar. E também vamos trabalhar com plantação de igreja ali no interior do país, e treinamento de novos líderes, porque Deus tem convertido corações ali, e essas pessoas precisam ser discipuladas e treinadas para serem missionárias entre o seu povo, e também com projetos sociais. Lá, vamos morar na região de Bafatá, onde a junta já tem um colégio batista, que também é sustentado pelos irmãos, que os irmãos fazem parte dessa história, são 1.200 alunos estudando ali, os nossos filhos estudarão nesse colégio também, ali tem uma clínica médica, uma clínica odontológica, e nós vamos poder servir ao Senhor ali. Quem veio aqui ontem ouviu o pastor Fred falando, ele que vai nos receber ali, vamos ser vizinhos de parede, nossa casa vai ficar juntinha ali da casa do pastor Fred e da Elaine, e a gente está muito feliz em viver esse novo tempo, sabendo que os nossos filhos vão desfrutar desse tempo também, porque é o Senhor que chamou e é Ele quem cuida de todos os detalhes para que a gente cumpra o chamado que Ele colocou no nosso coração. Pode passar? Pode voltar um slide. Mas antes da gente continuar, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 9, e a gente vai ler do verso 35 ao verso 38. E a gente vai refletir um pouco na palavra de Deus sobre o movimento missionário que Deus quer fazer usando as nossas vidas. Mateus 9, 35 e 38. O texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Esse texto aqui, ele vai expor o ministério itinerante de Jesus. E a gente pode tirar lições de como missões devem acontecer na nossa vida. Porque missões não é um chamado para um grupo específico de pessoas. Tem uma frase de Spurgeon que diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. A partir do momento que você se conecta com a verdade do Evangelho, não tem como mais você ficar calado. Porque é um presente maravilhoso que a gente recebe. E vamos combinar, que ninguém aqui recebe um presente para ficar com ele escondido na gaveta. Ainda mais se for um presente que a gente espera muito por ele. Né? Eu tenho certeza que você, mulher, ganhou um vestido novo. Você não espera nenhum evento para usar o vestido. Você já fica doida para chegar ao culto de domingo de manhã. E você pôr a roupa nova e mostrar o presente. E você conta para todo mundo: foi meu marido que me deu. Pela primeira vez ele acertou no tamanho. Olha que legal. Você quer mostrar para todo mundo. Você quer exibir esse presente para as pessoas. Assim deve ser quando a gente recebe Jesus. Ele é o melhor presente. Como que a gente vive como se a gente não tivesse que compartilhar esse presente com as pessoas ao nosso redor? Então, quando a gente se torna um cristão, nós nos tornamos missionários. E a missão, ela não é exclusiva, esse chamado não é exclusivo para um pequeno e seleto grupo de pessoas, mas ele é para todos. Ouvir ou não esse chamado de Deus depende da condição dos meus ouvidos.
dos seus ouvidos. E o que eu ouço depende exatamente da minha atitude espiritual com relação a isso. Então, o chamado de Deus, ele está na palavra para todo mundo ouvir e todo mundo que se conecta com ele. E esse texto da palavra de Deus, ele vai dar para a gente algumas direções de como missões devem acontecer na nossa vida. E a primeira forma que missões devem acontecer na nossa vida é na nossa caminhada. O texto vai dizer no verso 35 que Jesus ia passando em todas as cidades e povoados. Jesus, ele não ficava esperando que as pessoas chegassem até ele, mas ele ia até as pessoas. Jesus, ele caminhava, ele ia em direção a quem ele sabia que ele deveria alcançar. A gente precisa viver essa realidade na nossa vida de ir e fazer. Mais do que chamar para que eles vejam, é ir para que a gente faça por eles. Jesus, ele dava o exemplo. Antes de enviar os seus discípulos, ele ensinava como deveria ser feito. E a mensagem do Evangelho, ela acontece na nossa vida comum, na nossa vida ordinária. Às vezes a gente fica orando e pedindo a Deus que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida. E Ele é Deus. Ele pode fazer o extraordinário. A gente tem provas disso em toda a palavra. Mas a gente esquece de perceber como Deus se revela na nossa vida comum, no nosso cotidiano. E às vezes a gente fica dizendo que, a gente não tem tanta experiência com Deus, mas eu não tenho visto Deus fazer coisas no meu meio, através de mim. Então talvez você precise você precisa dar movimento para a sua vida, porque missões acontecem com movimento, com a caminhada. O próprio Jesus, ele ia, e nessa ida ele anunciava. Missões devem acontecer na sua vida, na caminhada, numa caminhada que te conecte a Jesus, independente de onde você der esses passos. Mas missões também acontecem na nossa vida, na teoria. O verso 35 vai dizer que ele ensinava nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Então, ele não ia só andando. Ele andava, mas ele tinha base sobre aquilo que ele falava. Ele pregava e ele ensinava, porque ele já havia aprendido. A gente, às vezes, pode ensinar para alguém aquilo que a gente ainda não aprendeu a viver. Mas esse ensino vai ser pouco eficaz. Pouquíssimo eficaz. O ideal é que a gente aprenda primeiro, para que a gente ensine depois. E a gente pode aprender cada vez mais sobre o Senhor através da palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida de devoção ao Senhor. Jesus, ele pregava o evangelho do reino, as boas novas de salvação, e a gente precisa ensinar e pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente só é capaz de ensinar as pessoas ao nosso redor se a gente investir tempo conhecendo o Deus que a gente serve. Não sou eu que vou conseguir ir até o teu trabalho e alcançar as pessoas do seu trabalho, até a sua escola, e alcançar as pessoas que estudam com você, até a sua família. Não vai ser o pastor da igreja que vai ter essa responsabilidade. Mas Deus colocou você no lugar onde você está, para que você seja missionário entre as pessoas que você conhece e conecte eles com a verdade do Evangelho. A gente, como cristão, não pode negligenciar o nosso papel. Missões acontecem na nossa caminhada, acontecem na teoria, mas também acontece na prática, porque Jesus, no verso 35, vai dizer, curava todas as enfermidades e doenças. O Cristo que fala é o Cristo que trabalha. Jesus, ele curava tudo. Ele tratava do corpo, da alma. Por intermédio das mãos de Jesus, cegos viram, surdos ouviram, mudos falados, aleijados andaram, leprosos foram purificados, endemoniados foram libertos e os aflitos foram consolados. Jesus pegou e transformou as palavras da verdade cristã em ações de amor cristão. A gente precisa trazer à prática aquilo que a gente fala. O problema é que às vezes o nosso discurso não está alinhado com aquilo que a gente vive. Muitas vezes a gente não consegue ser missionário onde a gente está, porque a gente acredita que existe uma vida secular e uma vida espiritual. E a gente liga a chavinha da vida espiritual no final de semana, com as programações da igreja, e de segunda a sexta, quem toma conta da nossa vida é a gente mesmo. É a nossa agenda ocupada, são as nossas responsabilidades, tem a ver com aquilo que eu quero fazer, com os meus sonhos, com os meus projetos, e a gente
pouco consulta a Deus sobre aquilo que Ele quer fazer usando as nossas vidas. Então a gente precisa transformar em prática. Irmãos, as pessoas lá fora querem mais do que façam o que eu digo. Mas não faz o que eu faço, não. Elas querem que a gente diga assim, ó, faça o que eu faço, porque eu faço como Jesus. Deus quer usar as nossas vidas em missão, na teoria e na prática. Mas missão também acontece olhando para o outro. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Jesus viu um povo num tempo em que os líderes espirituais de Israel eram incapazes de enxergar esse povo, enxergar essas necessidades. E ele não só olhou, mas ele olhou para esse povo e teve compaixão. Não tem missão sem compaixão. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente esquece o tanto que Deus já trabalhou na nossa vida, porque nós sabemos quem nós somos. Você sabe quem você é quando não tem ninguém olhando. Eu sei o tamanho do... Lá em São Paulo tem uma gíria que fala que é BO, né, que é um problemão. Eu sei o tamanho do problemão, o tamanho do BO que eu sou. E eu sei o trabalho que Deus tem feito no meu coração todos os dias para eu me tornar quem Ele quer que eu seja. E se Deus deu jeito na minha vida, Deus deu jeito na tua vida, Deus pode dar jeito na vida de qualquer um. A gente precisa olhar com compaixão para as pessoas, com fé e sabendo que se Deus mudou a minha história, se Ele mudou e tem mudado a história de meninas na Índia, de pessoas em Guiné-Bissau, de pessoas ao redor do mundo, Ele é capaz de mudar a história das pessoas da minha família, dos meus vizinhos, daquele cara chato do meu trabalho que eu não gosto dele, Ele é capaz de mudar aquelas histórias. E Ele quer usar as nossas vidas e o nosso olhar compassivo. A compaixão do Filho de Deus, Jesus, acolhe aqueles que ainda estão vivendo no pecado. Ele se mantém atento do início ao fim da vida dos pecadores, interessado em que se convertam. E a conversão pode acontecer até o último momento de vida. Às vezes a gente condena, a gente critica, a gente aponta o dedo, a gente até julga imperdoável o pecado de algumas pessoas. Mas sabe qual foi a escolha de Jesus? Olhar para cada uma dessas pessoas e se compadecer delas. Missões acontecem quando a gente enxerga então a realidade. Ele não só olhava com compaixão, mas ele via a realidade daquelas pessoas. Elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Por que as pessoas andam por aí assim? Porque elas ainda não conheceram um bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nós conhecemos esse bom pastor. Ele já alcançou o nosso coração e nós precisamos comunicar isso para as pessoas ao nosso redor. Porque quando a gente se conecta com essa verdade, a nossa visão é ampliada e a gente percebe que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. A estatística diz, irmãos, que são 2 missionários para evangelizar cada 1 milhão de habitantes. Então, se a gente pensar na minha família que tem 5, a gente só tem a missão de evangelizar 4 milhões de habitantes, um pouquinho mais, né? Mas eu estou tirando o Bento, que é café com leite, que só tem 6 anos, da equação. Mas a gente teria a responsabilidade de evangelizar 40 milhões de pessoas. Vocês acham que a gente dá conta? Se você responder assim, eu falar, meu Deus, tenha misericórdia, porque não dá. A seara é grande, tem muita gente sedenta, muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem. Mas a realidade é de que os trabalhadores são poucos, mas alguma coisa nessa conta não está fechando. Se a gente tem um país evangélico, porque o censo diz, o IBGE diz que o Brasil é um país evangélico, eu só vou falar a nível de Brasil. Como é que a seara ainda pode ser tão grande e poucos são os trabalhadores? Talvez seja porque a igreja ainda não assumiu integralmente o seu papel de ser trabalhador nessa seara, aonde Deus nos colocar como igreja. O chamado específico transcultural não é para todo mundo, é para alguns. E isso não torna a gente que tem esse chamado mais especial do que ninguém. Mas o chamado para fazer Cristo conhecido é para todos, aonde Deus nos colocar. E é interessante que a gente vê que tem uma deficiência de trabalhadores, que tem uma escassez, que a demanda é muito maior que a oferta. E que a gente precisa pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações. Passado 2000 anos da vinda de Jesus, dele ter morrido pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, ainda tem muitas etnias não alcançadas. Muitos povos ainda não têm sequer um versículo da Bíblia traduzido para o seu idioma.
São mais de 3.000 etnias, né, que não têm nenhuma presença cristã. São povos não engajados. Povos não engajados são povos que não têm a presença cristã. São mais de 3.000 etnias. Muita gente ainda precisa ouvir. Muito grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Mas Deus não deixa a gente com esse problema. E é com isso que eu quero encerrar nessa manhã. Ele nos compartilha a resposta para isso. E está lá no verso 38. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. A resposta está aqui. Quem chama os corações, quem converte os corações, quem fala o chamado para cada um é o próprio Deus. E Ele diz para a gente que a solução está em orar a Ele, rogar a Ele, pedir a Ele mais trabalhadores. E esse é o desafio que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus, Ele quer despertar vocacionados na igreja dEle. Ele quer que a tua vida seja uma vida de entrega completa a Ele, para que você viva na missão dEle, aonde Ele te colocar. E essa é uma oração que Ele convida a gente a fazer, que é uma oração que a gente costuma dizer que é perigosa. Porque quando a gente ora ao Senhor, Senhor, a gente reconhece que poucos são os trabalhadores e que a seara é grande. Mas manda mais trabalhadores. Eu tenho certeza que a coisa que o Senhor vai falar ao teu coração é, o trabalhador que eu quero usar é você. Disponha a sua vida, porque você é trabalhador nessa seara. Deus está nos convocando essa manhã, para no poder do Espírito Santo a gente completar a missão aonde Ele nos colocar. A gente entendeu, a nossa família, que a gente tem parte nisso, indo lá para Guiné-Bissau. Alguns aqui podem já ter recebido alguns chamados específicos do Senhor para algum lugar do mundo. Mas o que Ele está falando é para toda a igreja, que Ele quer usar a sua vida onde Ele está te colocando agora, para que você seja parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Ele quer nos dar a oportunidade. Gente, Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele podia fazer tudo sozinho. Mas é privilégio da gente como igreja ser parte do que Ele está fazendo no mundo. Você se compromete a ser um trabalhador no meio dessa necessidade tão grande do mundo? A gente tem visto que o mundo é mau e tem ficado cada vez pior, né? A gente tem visto tantas notícias, eu não sei se vocês se deparam com tantas notícias tão absurdas, de tantas coisas, de tanta violência, de tanta maldade no mundo. Nós temos a resposta para isso, e a resposta é Jesus. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos viver essa verdade. Pode passar? E são muitas as necessidades de mais trabalhadores. E são muitas as formas que você pode se envolver com missões no mundo. A primeira forma é dando a sua vida para ser missionário onde Deus te colocar. Uma outra forma é ofertando, sustentando a obra missionária. E você pode fazer parte através disso também. Vocês têm aí o alvo da igreja. Nós temos na Junta de Missões Mundiais o PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. Irmãos, a nossa família ia para o campo em janeiro desse ano. A gente estava com tudo pronto para ir para o campo em janeiro. E nós não fomos porque nós não tivemos parceiros suficientes para o nosso sustento. Nós não tivemos PAN, que é o Plano de Adoção Missionária, suficiente para sustentar a nossa família lá no campo missionário. E aí a gente então veio para esse tempo de campanha de missões mundiais, para poder levantar os nossos parceiros, para completar o nosso sustento, e a gente poder ir servir ao Senhor ali em Guiné-Bissau. Você pode fazer parte disso através do PAN. Você pode, e a gente precisa muito que vocês sejam os nossos parceiros de oração. Nós somos uma família normal, que temos necessidades como qualquer um. E nós precisamos que vocês orem por nós, pela nossa família. Eu tenho mãe, eu tenho avós, as crianças têm os seus avós, os seus bisos, a gente tem parentes, a gente tem amigos, e a gente escolheu obedecer ao Senhor. A gente escolheu obedecer ao Senhor e servir a Ele lá em Guiné-Bissau. E a gente precisa que vocês nos sustentem em oração, porque é um desafio. E só a oração pode nos manter ali, juntinho à presença do Senhor. Então faça parte disso. Ali tem um QR Code
que direciona vocês para um grupo de WhatsApp onde a gente compartilha nossas cartas missionárias e os nossos pedidos de oração. Então, se você quiser entrar ali no grupo para poder receber informações nossas, acompanhar, saber em tempo real aí as nossas necessidades, por favor, entre ali. E eu queria que você entendesse que você pode mobilizar, ofertar e ir, e fazer isso de forma simultânea. Você não precisa escolher um só e fazer só disso a tua iniciativa missionária, mas Deus quer usar você em todas as áreas, de todas as formas, de todas as maneiras. E a Junta tem inúmeros projetos que você pode se envolver para ir para o campo missionário. Tem muitas formas de você servir como voluntário em tempos determinados. E o pastor pode dar toda a direção sobre isso, com divulgação de tudo aquilo que a Junta tem feito e você pode fazer parte. Mas se envolva com a tua igreja, seja resposta na tua comunidade, aqui nesse lugar onde você está, e viva para a glória de Deus. Eu queria orar, antes de encerrar. Então, abaixe sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele falou no nosso coração. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias são sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor podia fazer tudo sozinho, mas o Senhor nos deu o privilégio como igreja, de ser parte do movimento que o Senhor está fazendo no mundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é poderoso, o Senhor converte corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor transforma realidades. Obrigada, Senhor, porque quando a Tua presença chega, tudo é mudado, ó Pai. Tudo é feito novo. Obrigada, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito no nosso coração e porque o Senhor tem nos aperfeiçoado. Obrigada, Deus, pela oportunidade que nós temos de nos tornarmos quem o Senhor deseja que a gente seja. Obrigada, Senhor, porque missões acontecem na nossa vida comum. Obrigada porque a gente tem a Tua palavra para dar, Senhor, a estrutura que a gente precisa para os passos que a gente tem que dar em direção ao Senhor. Obrigada, Deus, porque a gente pode, ó Deus, pegar aquilo que a Tua palavra ensina e materializar isso em ações práticas de louvor e serviço ao Senhor, servindo as pessoas ao nosso redor. Obrigada porque só o Senhor é capaz de encher o nosso coração de compaixão ao olhar para o outro. E obrigada, Deus, porque hoje o Senhor está nos convocando, Senhor, para sermos trabalhadores nessa grande seara que é o mundão lá fora. Que o Senhor use as nossas vidas, que o Senhor nos dê experiências profundas com o Senhor. Que o Senhor trate o nosso coração e que, apesar de quem nós somos, o Senhor nos use para a honra e glória do Teu nome. Não nos deixe de fora, Deus, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Que em todas as coisas a gente glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Diante de tudo isso, eu queria saber se você tem interesse em ser o nosso parceiro de PAN e fazer parte aí da nossa caminhada. A gente tem alguns folders aqui que você pode preencher hoje e nos entregar. O plano de adoção missionária é um plano a partir de R$40, que por mês você pode adotar a nossa família, para que a gente possa ir então para Guiné-Bissau, junto com você, servir ao Senhor ali. Se tiver alguém, pode fazer um sinal que aí os meus filhos, o meu marido, vão aí dar um jeitinho de chegar até você. Então, levanta a mão aí que eles vão entregar esse PAN, que é uma forma de você nos sustentar no campo missionário e estar com a gente nessa missão. Então, tem algumas pessoas aí, mantenha a mão erguida para eles poderem ver, e aí eles vão entregando, o pastor Gustavo está ajudando aí. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, e muito obrigado por estar aqui com os irmãos nessa manhã. Deus abençoe.